Meu querido palestrino, minha querida palestrina, que fala comigo do Brasil e também do mundo afora. Saída de ídolo do Palmeiras está muito encaminhada. Rafael Veiga ruma para o time do México. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o histórico do Veiga, do que ele fez aqui no Palmeiras. Se é que alguém aí tem dúvida ainda que esse jogador é ídolo, hoje eu vou deixar muito claro o quanto este cara fez com a camisa do Palmeiras. Fica comigo aí que você vai saber de tudo isso, notícia de bastidor, como é que vai ser esse acerto aí, como é que vai ser esse contrato que o Veiga deve assinar com o América do México. Segura aí. E tem um detalhe nessa história, o Veiga ainda renovou com o Palmeiras, renova com o Palmeiras e mesmo assim tá acertando com outro time. Já vou te explicar toda essa história. Lucas Evangelista também tem um feito histórico, mesmo no departamento médico ele consegue renovar com o Palmeiras. Luigi é outro atleta que deve sair da Sociedade Esportiva Palmeiras, e é só gente saindo fora do Palmeiras e não chega ninguém, hein? E quer mais? Tem jogador da base sendo negociado também com o time de Portugal. Jogador que passou por aqui, tem muito torcedor que nem conhece. Vou contar essa história pra vocês também. E minha meia pataca, vamos dizer assim, sobre esse último jogo do Palmeiras, que ficou evidente o óbvio, que a gente tem que falar aqui, porque o óbvio precisa ser dito e repetido, beleza? Antes da gente começar esse vídeo falando de todas essas notícias, repercutindo com vocês, não esquece de verificar a sua inscrição no canal e pra galera da casa, já chega sentando o dedo no botão do like, assim você ajuda muito o nosso trabalho por aqui. Pessoal, sem mais delongas, vamos lá, vamos falar desse cara aí, ó. Vocês conhecem esse moleque que tá na tela? Pois é, eu acredito que ele não é conhecido da maioria da torcida e é mais um jogador que passou pela nossa base aí e a gente nem viu a cara, né, meu? Ó, o Verdão encaminhou a saída do atacante Vitinho para o Santa Clara de Portugal. A cria da academia passou 2 temporadas emprestado para o Novo Horizontino, porém atuou apenas por 28 minutos por conta de 2 cirurgias no joelho. Lamentável, né? E o jovem jogador, ele tinha contrato até o fim de 2026 com o Palmeiras e deverá rescindir para assinar em definitivo com o clube português, com o Alviverde mantendo, né, sua porcentagem dos direitos em caso de uma negociação futura, tá bom? Então, o atacante Vitinho, que eu tenho quase certeza que muita gente não conhece, tá aí na sua tela, deve estar rumando para o time de Portugal. O menino passou por dificuldades aí na carreira, ficou um tempo no DM, não conseguiu jogar direito. E aquilo, né, cara, mais um jogador que não vingou e a CEP tá completamente correta de vender e passar esse jogador pra frente. No caso, não vai vender, né? Ele deve rescindir o contrato com o Palmeiras. O Palmeiras não tem interesse nele e ele deve rumar aí ao Santa Clara de Portugal, beleza? E vamos lá, vamos falar de saídas, né? Porque ultimamente a gente só escuta falar de jogadores saindo do Palmeiras, chegando é a coisa mais difícil de acontecer. Mas vamos lá, ó. O Palmeiras, nas próximas horas, nos próximos dias, pode encaminhar mais uma saída do seu elenco principal. O Atlético Mineiro intensificou nesses últimos dias, informação do nosso palestra, as conversas para o atacante Luigi e busca um acerto com o Verdão nos parâmetros aí que o Palmeiras deseja, que eu já vou explicar para vocês. O Alviverde deseja inicialmente, né, uma venda e as partes trabalham para chegar a um valor para o negócio ser concretizado. A diretoria de futebol do Palmeiras avalia as condições aí nos bastidores com o Atlético Mineiro e não descarta negociar o jovem jogador ainda nesta janela de transferências. A cria da academia marcou o primeiro gol do Palmeiras na temporada de 2026 contra a Portuguesa na estreia do Campeonato Paulista. Foi um gol para dar confiança para ele, mas parece que ele não adquiriu essa confiança, né? Porque o Luigi não tá conseguindo entregar a produtividade que se espera dele. Jogador que, cara, fez muito pela base, jogou pra caramba, mas no principal, né, no profissional, o jogador não vingou com a camisa da CEP. Pra levar o Luigi, rapaziada, vale destacar pra vocês, o Atlético Mineiro vai ter que superar, segundo fontes, principalmente do Moon BH, que é um site que cobre várias notícias, não só de futebol, né, mas também política e tudo mais, o diário dos caras lá.
tá dizendo que os caras vão ter que superar a régua financeira alta que o Palmeiras quer pelo atacante, hein? Na última janela, lembro vocês, o Palmeiras recusou uma investida do Neon da Arábia Saudita. A proposta árabe ano passado era de empréstimo com opção de compra fixada em 10 milhões de euros, tá? O que daria, na cotação atual, 62 milhões de reais. Na época, a diretoria recusou, apostando na valorização do atleta. E agora, para vender em definitivo a um rival brasileiro, o Palmeiras deve exigir um modelo que se aproxime desse patamar ou que garanta lucros futuros. Eu não acho que o Atlético Mineiro, quebrado do jeito que tá, vai conseguir pagar o que foi proposto pelo Luigi ano passado por esse clube árabe. E aqui entra um detalhe importante pra gente conversar. O Palmeiras recebe propostas por esses meninos da base e recusa, achando que todos eles vão vingar. Nem sempre vai ser assim. O Luigi teve uma baita proposta ano passado, o Palmeiras apostou nele e olha no que deu. O Luigi não evoluiu e é bem capaz do Palmeiras receber menos do que foi proposto pelo time árabe ano passado. Tudo bem que era uma proposta de empréstimo, né? Eu acho que o Palmeiras só estaria interessado numa venda. Aconteceu recentemente, né? Com boatos aí de que o Alan ficou chateado pela aquela proposta gigantesca do Napoli, né? Que chegou para ele, o Palmeiras recusou. Tudo bem, não quero voltar atrás da minha palavra, eu também acho que o Palmeiras não deveria ter vendido. Porém, entretanto, né, bem entre aspas aqui, eu acho que a venda seria correta pro Palmeiras pegar esse dinheiro que recebesse do Alan e comprasse o Thiago Almada e o John Arias. Mas o Palmeiras não fez isso e recusou a proposta do Napoli pelo menino Alan. Aí surgiu os boatos, né, dizendo que o menino tá chateado, inclusive ele não tá entregando bom futebol, né, pelo menos nesse início de temporada. Teve um jogo ou outro aí que ele se deu bem, mas a maioria ele tá em baixa no Palmeiras, esse menino. E fica a dúvida, né, será que o Palmeiras vai conseguir uma proposta semelhante à do Napoli mais pra frente ou até maior, como que é o desejo da Leila Pereira? É bem complicado, tá? Pelo menos por esse início de temporada do Alan, é difícil acreditar que vai chegar uma proposta pra ele semelhante a essa do Napoli que chegou recentemente. E aí eu tô falando dele pra, cara, balizar o que a gente tem pra falar do Luigi. O Palmeiras recusou a proposta do time árabe ano passado, pensando que ia receber uma boa grana, mas muito provavelmente vai receber muito abaixo, até porque o time do Atlético Mineiro tá quebrado, né? E aí o Palmeiras fica nessa, né? O menino não tá desempenhando muito bem e se for pra deixar aqui no banco de reservas, é bom fazer pelo menos uma graninha, né? Então tem que vender mesmo. A não ser que o Abel Ferreira decida apostar no moleque esse ano, o que eu acho muito difícil. O que vocês pensam? Venderiam o Luigi? O que vocês pensam dessa mentalidade da diretoria em relação aos meninos da base? A gente sabe, né? A gente até faz uma força-tarefa aqui para segurar os meninos que a gente enxerga que pode evoluir. Não era o caso do Luigi. O do Alan a gente consegue até entender. O problema do Alan é que a oferta que veio para ele era uma oferta gigantesca do clube italiano. E o Palmeiras mesmo assim recusou. Vai ter gente que vai dizer que a diretoria acertou, vai ter gente que vai dizer que a diretoria errou. O debate é interessante, quero saber muito o que vocês pensam do assunto. E o Luigi deve rumar aí ao Atlético Mineiro dentro dos próximos dias. Esse negócio deve sair, qualquer atualização a gente traz aqui no canal pra vocês. E esse aí, hein? Esse aí conseguiu um feito histórico, cara. Mesmo no DM, cara. É impressionante, que coisa de maluco. Olha só, vai ter gente que vai ficar meio brabo com essa história aí, mas eu não fiquei bravo não, tá? Até porque ele já demonstrou um bom futebol quando chegou por aqui, tá? É aquele jogador que chega quietinho, jogador que a torcida não bota muita fé nele, mas de repente ele vai ganhando espaço e mostrou ano passado que pode ser titular da Sociedade Esportiva Palmeiras. Infelizmente se machucou. E não sei se é uma coincidência, mas quando o Lucas Evangelista se machucou ano passado, o Palmeiras, ó, só degringolou, hein? Foi ladeira abaixo. Não sei se passa por esse menino que tava jogando. Menino, né? Já tem certa idade. Não sei se passa pelo futebol do Lucas Evangelista. Mas quando ele tava jogando, tava trazendo muito resultado pro Palmeiras. Ó, é o seguinte, o Verdão renovou o contrato do volante Lucas Evangelista, que está em processo de transição física e deve retornar em breve aos gramados após uma séria lesão no final de 2025. Quando ele chegou no Palmeiras,
o contrato do Lucas era válido até o final de 2026, ou seja, até o final desse ano, com a possibilidade de extensão por mais uma temporada mediante metas atingidas. E nesta última quinta-feira, dia 29, o novo vínculo do meia, válido agora até o final de 2027. Ele foi publicado no Boletim Informativo Diário, o famoso BID da CBF. E não encontrei, tá? Deve ter mais informações, mas até onde eu pesquisei, o momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não encontrei quais foram as metas que o Lucas Evangelista bateu no seu contrato para que ele conseguisse essa renovação automática de mais um ano com o Palmeiras. E o cara consegue essa renovação, mais um aninho tranquilo no Palmeiras, mesmo no departamento médico. Vai ter gente que vai ficar meio braba com essa história, mas assim, se era cláusula de contrato, tá tudo certo. O Palmeiras tem que honrar, né? Se o cara conseguiu cumprir as metas. Agora, confesso pra vocês que, sinceramente, eu não sei quais foram essas metas, tá? Eu não vi o pessoal divulgar. Eu vou dar mais uma pesquisada, qualquer coisa eu trago pra vocês aqui no canal. A minha opinião, rapaziada, eu já falei, o cara jogou bem ano passado, eu acredito que merece aí o crédito, nenhum jogador pede pra se machucar, tá? Essa é a grande verdade. Infelizmente ele não tá conseguindo ajudar o Palmeiras nesse início de temporada, mas já tá em transição física e eu acredito que é um jogador grande aí que pode nos auxiliar neste ano de 2026 e torcendo, né, pra que o papai do céu deu uma canela de ferro pra esse camarada aqui, pra que ele tenha saúde aí a esbanjar, pra ele continuar jogando bem pelo Palmeiras, porque se ele continuar com o mesmo futebol do ano passado, o Palmeiras vai estar muito bem servido com esse camarada aqui, sendo titular ou no banco de reservas, né? Porque a posição que ele joga é a mesma posição que tá jogando Andréas, que tá jogando o Marlon Freitas, recém-chegado no Palmeiras. Quero saber muito o que vocês pensam dessa renovação. Posta aqui nos comentários, quero saber. Tô curioso aí pra saber qual que vai ser o debate que vocês vão criar aí nos comentários. E rapaziada, vamos finalizar o vídeo de hoje falando desse monstro que tá aí na sua tela. E eu falo isso, cara, com muita tristeza que eu venho trazer essa informação pra vocês, mas é aquilo, a gente tem que saber encerrar ciclos na vida. No futebol não é diferente. E eu vou contar pra vocês o porquê que eu tô trazendo meio cabisbaixo essa história pra vocês, porque tem os números e os feitos do Veiga que eu quero comentar aqui, compartilhar com vocês. Aí, aqueles que ainda têm dúvida se o Rafael Veiga é um ídolo da Sociedade Esportiva Palmeiras, tenho quase certeza que hoje ninguém mais vai duvidar. É jogador que senta na mesa com o Ademir da Guia, com Marcos, com Dudu, com vários jogadores aí, Evair, que passaram pelo Palmeiras, Alex, é jogador que fez de fato história no Palmeiras. Vamos lá, Palmeiras e América do México encaminharam, segundo várias fontes na internet, as tratativas para que o Rafael Veiga assine um contrato de empréstimo, conforme a gente já havia falado, né? Até o fim de 2026, com opção de compra ao fim do período. A informação primeira foi divulgada pelo UOL Sports, né, e depois foi repercutida por vários outros canais de mídia também, né, tanto alternativa quanto mídia escrita, né, Nosso Palestra, ESPN também falou muito sobre essa história do Veiga. E tem um detalhe que o All Sports trouxe através do Danilo Lavieri, que é um detalhe curioso dessa história, que é da renovação, que eu vou contar mais pra frente pra vocês. Bom, de acordo aí com várias informações, inclusive até do próprio ESPN, o América do México terá até o dia 15 de dezembro deste ano para exercer a cláusula de aquisição definitiva, que será de apenas, tô achando pouco, hein, 6 milhões de dólares, o que daria aí na cotação atual 31,42 milhões de reais. E lembrando que o empréstimo do Veiga para o América do México vai ser um empréstimo total em que o clube mexicano vai pagar o salário do atleta. O Palmeiras não vai ter nenhum tipo de ônus em relação a salário, tá? O América vai bancar tudo aí, os vencimentos do nosso ídolo. A ideia é que o Veiga viaje. Eu acredito que dessa vez os caras não erraram, né? Já falaram que ele ia viajar sábado passado e não aconteceu. Vamos ver se agora isso acontece, né? A ideia é que o nosso ídolo aí viaje para a Cidade do México neste fim de semana próximo, passando em seguida aí por exames médicos e assinando, quem sabe aí, o contrato com a América do México. Isso não deve dar nada de errado, tá? Deve acontecer nesse próximo final de semana. O Palmeiras desejava, é importante a gente deixar claro, informação exclusiva do nosso palestra essa, de que a negociação com o Veiga tivesse um encaminhamento até essa sexta-feira, dia 30, que a gente tá conversando aqui, seja para uma saída
saída do jogador ou para uma permanência dele no elenco. Nesses últimos dias também vale ressaltar para vocês que o Rafael Veiga sinalizou que aceitaria a proposta do América do México caso houvesse um acerto com o Palmeiras. Contudo, o camisa 23 ainda afirmou que não pressionaria para uma saída, bem como permaneceria sem contestação em caso de um não acerto entre os clubes. Muito provavelmente ele será negociado com o América do México, até porque ele está em baixa aqui no Palmeiras, tem muita gente que já entende isso, mesmo o Abel Ferreira dando uma moral para ele na penúltima entrevista coletiva, né, depois do jogo contra o São Paulo, que ele falou isso aí, que ele pretende contar com o Veiga, mas isso aí foi só para dar uma enchida de bola no jogador e não desvalorizar ele, tá? Porque até o Abel, acredito eu, que já sabe que vai perder esse ativo, né, esse cara que fez muito pela gente aqui nos últimos anos. A tal da renovação, né, rapaziada? Informação aí do All Sports, exclusivamente aí do Danilo Lavieri. O Veiga renovou o contrato com o Palmeiras antes desse empréstimo se concretizar com a América do México. Veiga e Palmeiras acertaram essa extensão de contrato até dezembro de 2028. O meia tinha vínculo aí com o Alviverde até março de 2027. Sem a renovação, o jogador ficaria livre para assinar um pré-contrato com um novo clube a partir de setembro. E o Palmeiras não receberia nenhum centavo sequer, né? Vai que o cara não dá certo lá no América do México, que ele volta para cá, ele pode sair sem o Palmeiras ganhar nenhuma quirela. Então é por isso que houve essa renovação de contrato com esse ídolo. E para quem tem dúvida se o cara é ídolo, eu tenho uma lista imensa para falar para vocês sobre os feitos do Rafael Veiga e a história que ele construiu, né? Desde lá de trás até este momento. Olha só. Ele foi revelado pelo Curitiba, ele já foi comparado com outro ídolo palestrino no início da carreira, com o Alex, que ficou marcado na história do Palmeiras, principalmente, né, por aquele golaço que ele fez contra o São Paulo em pleno Morumbi, né, cara, encobrindo, aquele gol histórico do Alex pelo Palmeiras, encobrindo o Rogério Ceni. O Veiga era torcedor do Palmeiras desde a infância, chegou em 2017 e foi emprestado ao Atlético Paranaense em 2018 para ganhar aí uma experiência na sua carreira. Ao retornar, ele se consolidou aí como um dos principais jogadores do elenco alviverde e se qualificou como poucos nesse elenco. O ano de 2021 foi o divisor de águas para ele, com gols decisivos, incluindo o tento que abriu a vitória contra o Flamengo na final da Libertadores lá no Uruguai, em Montevidéu. Puta, aquela final foi maravilhosa e o Veiga foi um dos protagonistas, se não o protagonista, abrindo o placar lá. Em 2022, continuou a se destacar, atingiu a melhor média de gols desde a chegada ao Palmeiras, com 0,43 por partida. Foram 21 gols em 48 jogos por esse meia. Nos anos seguintes, mesmo sem tanta regularidade, continuou sendo muito importante para o elenco do Palmeiras, mas ele caiu de rendimento principalmente nesse último ano de 2025, o que desgastou a relação dele com toda a torcida, ou com a parte, não comigo, porque por mais que ele esteja jogando mal, eu não sou aquele cara que vou tacar pedra nele, cara, principalmente pelo que ele já fez no Palmeiras, né? E aí, essa queda de produção dele gerou incômodos, né, para vários torcedores. E aí ficou nítido que de fato o ciclo do jogador estava se encerrando, né, nesse 2025. Top 10, anota isso aqui, de campeões da história do Palmeiras, tá entre os 10. Soma 10 títulos oficiais pelo Palmeiras, é pouco? É o jogador da história do Verdão com mais finais disputadas. Artilheiro de decisões. Detém o recorde de maior número de gols marcados em finais pelo Palmeiras. Ganhou 2 Libertadores, 2020 e 2021. 2 campeonatos brasileiros, 2022 e 2023. Uma Copa do Brasil lá em 2020. Ganhou 3 campeonatos paulistas, 2020, 2022 e 2023. Recopa Sul-Americana, o Veiga também ganhou uma pelo Palmeiras em 2022. Supercopa do Brasil, ele ganhou diante do Flamengo, lembra disso, né? Lá em 2023. É o artilheiro do século. Lidera o ranking com 109 gols, superando até mesmo o Bachola Dudu com 88. É dono do Allianz Parque, maior artilheiro da história da nossa casa com 57 gols. História no Campeonato Paulista, maior goleador do Verdão na competição estadual com 22 gols marcados.
na Libertadores. Eita, aí eu vi os meninos do Mil Grau lá, o Bruno e o Erlan Dias, falando que o Palmeiras podia esticar até o meio do ano com o Veiga, cavar uns 2 pênaltis lá pra deixar o Veiga fazer mais 2 gols, pra ele ultrapassar essa meta aqui, ó. Na Libertadores, ele é o segundo maior artilheiro do Palmeiras, porque o primeiro cruzem, rufem os tambores. Quem é o primeiro? Rony. O Rony marcou 23 gols na Libertadores, que a gente chamava ele de senhor de Libertadores. Não é à toa por esse feito do Rony, mas o Veiga vem logo atrás, em segundo lugar, com 22 gols. Então, a gente brincou aí, a torcida, dando esses créditos aí pro menino lá do Parmeira Mil Grau, canal do YouTube. Até indico pra vocês seguirem, sigam, os meninos fazem um trabalho muito bacana por aqui. O Veiga ficou atrás do Rony, cara, e se ele ficasse aí na Libertadores, o Palmeiras ia fazer uma força-tarefa aí, brincando, pra cavar 2 pênaltis, pra deixar o Veiga bater e ele ultrapassar o Rony, pra ele conseguir bater mais essa marca pelo Palmeiras. Mas mesmo assim, mesmo sendo o segundo, ele tá ali, né, com o nome dele marcado também na Libertadores pelo Palmeiras. No Brasileirão, é o terceiro maior artilheiro do clube na história da competição, com 49 gols e segundo na era dos pontos corridos. Especialista em pênaltis, marcou 38 gols de pênalti no tempo regulamentar neste século, tendo convertido 43 das 51 cobranças que realizou pela Sociedade Esportiva Palmeiras. É ídolo ou não é a história desse cara? Era um cara que chegou quietinho, um cara que chegou no Palmeiras, não vingou, aí o Palmeiras emprestou ele pro Atlético Paranaense, aí ninguém dava nada, aí ele voltou quietinho. E aí fez toda essa história brilhante pelo Palmeiras. É por isso que eu falo pra vocês que por mais que o cara esteja em baixa, por mais que seja final de ciclo de fato, a gente reconhece, cara, perder esse jogador que ele é a marca, né? É a marca dessa história vitoriosa do século XXI pelo Palmeiras, principalmente de 2019 pra cá, cara. Então é difícil, cara, se despedir de Rafael Veiga. Mas como eu falo pra vocês, né, ciclos se encerram e o jogador deve estar rumando para o América do México, tá? A não ser que aconteça um hecatombe aí, eu acredito que não vai acontecer. Ele deve ser anunciado pelo América dentro em breve. E o que deixa a gente mais louco da vida aqui é que é só jogador saindo, né? E agora é um ídolo saindo, a gente já falou a parte que ele não tá rendendo, mas não chega ninguém. E aí? Você vai perder esse jogador de meio campo, não vai ter reposição, diretoria? Vocês não vão correr atrás de um cara à altura do Rafael Veiga pra vir aqui fazer história no Palmeiras também? O nome era o Thiago Almada, mas vocês foram frouxo aí, né? Peidaram na farofa e o cara acabou ficando por lá, né? Negociações ninguém nega que existiu, só que poder de convencimento de vocês tá difícil, hein? E a gente perde aí praticamente, né? Tá 99,9% de certeza de que o Rafael Veiga vai para o América do México. Quero saber muito o que vocês pensam de tudo isso. Palmeiras deve fazer aí uma baita de uma homenagem caso tudo se concretize para ele. Jogador que, cara, aquela carta que ele mandou pro avô dele, o tio dele, uma coisa assim, um familiar dele lá, ele falou: olha, eu sou palmeirense por causa do senhor, obrigado por tudo. Aquilo é de emocionar, cara. Se você lê esse negócio, você fica maluco, né? O Veiga é reconhecidamente um torcedor de arquibancada do Palmeiras, né? Então, o que torna essa história ainda mais difícil. Bom, eu não vou falar mais, senão eu vou começar a chorar aqui no vídeo. Quero saber muito a opinião de vocês. Mais um ídolo aqui saindo da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? E tá difícil colocar aí uma posição, né? E aqui um detalhe, eu ia falar isso no começo do vídeo pra gente finalizar. O último jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Tá nítido que a gente precisa, né? O óbvio. A gente precisa de reforços, né, cara? Só quem não enxerga isso daí é a diretoria do Palmeiras. Kelvin falhando, Murilo falhando, Carlos Miguel, tem uns aí que estão debatendo que o cara falhou. Eu não sei se ele falhou, tá? Eu ainda tenho dúvidas. Mas confesso pra você que na hora meu sentimento foi que ele falhou sim, né? Naquele gol de empate do Atlético Mineiro. Pô, cara, por mais que seja uma bola difícil, por mais que tenha a falha do zagueiro do Palmeiras ali, e a falha maior seja do zagueiro do Palmeiras, pô, o cara tomou um gol em cima dele, cara. E ainda bate na perna e ainda vai por debaixo das pernas, um piruzaço, né? Alguns vão dizer que é peru, outros vão dizer que realmente era indefensável, mas se fosse no canto, beleza, mas foi em cima dele, cara. É difícil de
defender, entendeu? E já é o segundo, porque ele tomou um gol assim também contra o São Paulo. Mas eu também não vou ficar crucificando aqui o Carlos Miguel não, porque é um jogador que precisa cada vez mais pegar confiança. Não duvido de que é um bom goleiro, tá? Deixando muito claro. Mas Murilo, Kelvin jogaram muito mal, sabe? Muito mal pelo Palmeiras. Pelo menos pelo que eu lembro aqui, né? O Kelvin aí, segundo gol do Atlético, meu, pelo amor de Deus, não tá nítido que a gente precisa de atletas. A gente não tem um volante de contenção, gente. A gente tem o Emiliano Martínez, mas o Abel não usa. Tá claro que esse cara não serve pro Palmeiras, com todo respeito ao Emiliano Martínez. Aí fica a pergunta, contratou por quê? O que acontece? A gente frustrado? Ó aqui, ó, mais um ídolo indo embora da CEP. É complicado, né, gente? É muito complicado. Enfim, Palmeiras estreia com empate no Campeonato Brasileiro, perdendo o jogador importante, que é o Rafael Veiga. Luigi também deve sair e não vai chegar ninguém, né? Pelo andar da carruagem, o Palmeiras vai ficar aí a ver navios. Preocupante. Quero muito saber qual que é a opinião de vocês. Eu vou encerrando esse vídeo aqui, sendo muito grato à presença de vocês e à audiência no canal. Lembrando que tem aqui a nossa lojinha, velho. Fica aparecendo aqui direto pra vocês aqui. Todo produto selecionado por mim aqui, com as melhores ofertas para vocês. Tem coisas do Palmeiras, tem artigos para casa de vocês, tem até produtos aí cristãos. Eu sei que tem muito cristão que me segue aqui, tem Bíblia que eu recomendo. Eu vou trazer para vocês aqui também, caso vocês tenham interesse. Me dá o feedback aqui que eu trago as ofertas, principalmente de produtos cristãos aí, que eu sei que tem muitos que me seguem, beleza? E também, lógico, camisa do Palmeiras, boné do Palmeiras. Inclusive eu tenho um boné aqui que eu tô vendendo também, eu vou trazer, vou mostrar pra vocês, beleza? Vou encerrando, verifica aí a sua inscrição no canal, o seu like é muito importante. Eu volto no próximo vídeo e avante palestra.